Quando meu pai conheceu a minha mãe, ele era casado. E foi amor à primeira vista. Eles começaram a ter um relacionamento e desse relacionamento nasceu eu. Eles eram tipo assim, ele não escondia muito a minha mãe da mulher dele. Não sei se naquela época as mulheres aceitavam com mais facilidade, mas não era uma coisa que era escondido. E eles tiveram muito tempo esse relacionamento e, querendo ou não, o meu pai era muito feliz com a minha mãe. Só que a minha mãe, ela faleceu muito cedo e eu, com 12 anos, fui morar com a minha avó. Só que o meu pai, ele registrou ele pagava tudo certinho, a minha pensão, os meus estudos, ele pagou também, assim como pagou dos meus outros irmãos. Eu tenho 2 irmãos e uma irmã, e todos eles se formaram, assim como eu também me formei. Eu me formei em farmácia e os outros meus irmãos, um dos meus irmãos, o mais velho é advogado, a minha irmã é veterinária e o outro, ele também é advogado. E, querendo ou não, ele sempre foi um pai muito presente, não só na minha vida, como na vida deles também. Não faz muito tempo que ele acabou falecendo. Foi muito triste pra mim, porque querendo ou não, ele pra mim era tudo. Porque por mais que eu tenha nascido num relacionamento do jeito que foi, eu não me sentia excluída da vida dele. E até a minha irmã, de uma certa forma, tinha contato comigo. Tipo assim, nós não éramos as melhores amigas, mas nós, querendo ou não, nós tínhamos um relacionamento de respeito. Quando meu pai faleceu, que não faz muito tempo, tudo mudou. Começando no velório dele. Quando eu cheguei, todo mundo me tratou como algo que não era pra mim estar ali. Mais ou menos isso. Tipo, eu me senti muito rejeitada, muito. Foi com uma hostilidade que eles me trataram. Eles começaram de uma certa forma me ver como um perigo. A mãe dele então quase que pediu para me pôr para fora dali. Sendo que ela sempre soube da existência da minha mãe, ela sempre soube da minha existência e nunca falou nada. Mas quando ela me viu no velório, praticamente ela quase que surtou. Passou, mesmo assim eu fiquei. E depois de um tempo, um mês mais ou menos, eu fiquei sabendo que ela ia repartir, né? Os bens, que o meu pai, querendo ou não, ele tinha posses, e ia morar com a filha dela. Daí eu parei e pensei, eu também quero a minha parte, porque querendo ou não, eu tenho direito. E o meu pai nunca me excluiu da vida dele. O meu pai sempre esteve comigo. E eu tinha direito também da parte da herança dele. E eu mandei uma mensagem pro meu irmão perguntando como seria, no caso, a partilha. Pra que eu fui fazer isso, gente? Quando eu mandei essa mensagem pro meu irmão, ele me ligou, ele nem respondeu de volta, ele me ligou e falou que eu era uma e que eu não tinha direito a nada, porque a minha mãe não passava de uma mulher da vida. Eu olhei assim, pensei comigo, falei assim,
da onde veio tanto ódio? Porque eu não tenho culpa do que aconteceu. E outra, eles nunca me maltrataram. Agora só porque tem dinheiro, eles querem me rejeitar? Daí eu peguei e falei pra eles desse jeito: olha, eu posso ser o que for, minha mãe pode ser o que for, mas isso não vai mudar o fato de eu ser filha dele. Eu sou filha dele, então por isso eu tenho direito também do que ele tinha. Daí ele olhou pra mim, na ligação ele falou: você vai ter que provar. Daí eu falei: não, o meu pai me registrou. Daí ele pegou e falou assim: eu vou querer um exame de DNA. Você acredita que ele teve coragem de falar que ia querer um exame de DNA da minha pessoa? Daí eu peguei e falei pra ele: certo, só que eu posso até dar esse exame de DNA pra vocês, só que eu também não vou querer que seja feito de nenhum dos filhos. Eu vou querer que seja do meu pai. Ele ficou louco. Você tá doida? Você sabe o que você tá falando? Daí eu falei assim: doido tá você em querer que eu faça um exame de DNA, sendo que o meu pai, ele me reconheceu. Quem é você para falar que eu não sou? E o assunto morreu aí. Aí eu peguei, contratei, é lógico, um advogado, que numa situação dessa, que eu até pensei que poderia ser amigável, mas não é. Contratei um advogado pra pegar a minha causa e graças a Deus, gente, não precisou fazer exame de DNA nenhum. Porque querendo ou não, o meu pai registrou. O meu pai, querendo ou não, ele sempre esteve presente na minha vida. E por mais que os meus irmãos e a mulher do meu pai não aceite, eu, como a filha dele, eu era filha dele. E isso ninguém vai tirar de mim. Porque o meu pai, ele nunca me rejeitou. E também nunca rejeitou a minha mãe. Infelizmente, a minha mãe se foi muito cedo e agora eu tenho essa perda do meu pai, mas o meu pai e minha mãe foram os melhores pais que uma pessoa poderia ter. Talvez se eu tivesse nascido num casamento que não fosse desse jeito, eu não teria sido tão bem amada como eu fui, tanto pelo meu pai, tanto pela minha mãe. Gente, essa aí é a história dessa menina que ela trouxe pra nós. Realmente, isso daí existe muito, né? Quando fala herança e dinheiro, sempre tem confusão, infelizmente. Mas ainda bem que tudo se resolveu pra ela, né? E se você quer que nós conte aqui a sua história, deixa aqui no canal que eu vou fazer questão de cantar do meu jeito. Não se esqueça de inscrever. Até mais!